Fala seu nome completo e há quanto tempo você faz? Rosiana Regina Perego Guzmão. Faço artesanato acho que há mais de 30 anos. Cada hora fazendo uma coisa, um tipo de artesanato. Agora, atualmente, estou fazendo bolsas e coisinhas de bebê. Conta a sua história, de como você aprendeu, com quem foi, onde, como. Comecei aprendendo na escola católica, que eu estudava no colégio de freiras, então comecei aprendendo artesanato lá, que tinha uma aula de de artes manuais, então comecei aprendendo bordado e crochê lá. Depois, mais tarde, minha mãe me ensinou tricô e costurar em casa. E aí eu fui aprendendo a costurar e fazendo tricô com a minha mãe. E aí fui aprendendo devagarzinho e com o tempo fui aprendendo a fazer mais peças, mais coisas. E aí deixei por um tempo. Aí fui estudar, fui fazer outras coisas e deixei o artesanato de lado. Depois, com mais velha, voltei a fazer o artesanato para distrair, para ganhar um pouquinho de dinheiro. E fui fazendo, cada hora fazendo uma coisa. Eu fui fazendo tapetes, aí comprei uma máquina de tricô, fazendo muita coisa, ganhei muito dinheiro com a máquina de tricô, mas não era o que eu gostava. Aí fui fazendo na mão. E aí fui fazendo tapetes, ganhei bastante dinheirinho com tapetes, e aí foi indo. E cada hora eu faço um pouquinho de cada coisa. Atualmente você está fazendo? Bolsas e artigos para bebê. Você já fez roupa? Algumas pecinhas só de roupas. Roupas eu não faço muito, não. Não faço muita coisa, não. Faço mais é para minha neta. É bustier, saidinha de praia, essas coisinhas mais básicas. Fiz umas blusas de lã e muita coisa, pouca coisa, não fiz muita coisa não. Fiz umas jaquetas, pouca coisa, não foi muita coisa não. Fiz umas saias só. Tá. Como que foi aprender essas coisas com a sua mãe? Fala bem bonitinho. A minha mãe tinha muita paciência para me ensinar, porque eu era meia chatinha e não queria aprender, aí ela tinha muita paciência para me ensinar. E eu não queria, eu era chata para aprender, eu não queria aprender, né? Mas ela me forçava, porque ela achava que a menina tinha que aprender a fazer manualidades, então tinha que saber. Na minha época era assim que funcionava. As meninas tinham que saber costurar, fazer tricô, crochê, essas coisas. E a gente tinha que saber todas essas artes manuais. E aí eu fui aprendendo devagar, fui aprendendo e fui gostando da coisa. Então hoje, graças a tudo que a minha mãe me ensinou, eu sei fazer de tudo um pouco. Tudo um pouco o quê? Especifica mais. Costurar, cortar, bordar, fazer tricô, crochê. Se eu pego uma peça para fazer, eu faço. Devagar, mas eu faço. Costurar eu vou de boa. E dessas, qual é sua favorita? É costurar. Adoro costurar e fazer crochê. Tricô não é muito minha praia não, mas crochê e costurar é minha praia. O artesanato tem sido importante na sua família ao longo das gerações?
Se sim, poderia compartilhar como esse saber foi transmitido dentro da sua família, especialmente entre as mulheres, como sua mãe, sua avó? Como você percebe a importância dessas tradições no fortalecimento dos laços familiares e culturais? E de que maneira ela ajudou a moldar a sua identidade e valores? Na minha família, praticamente, eu sou a única menina, mulher. Então, depois de mim, só veio minha neta, porque eu só tive filhos homens. Então, só tem minha neta. Então, eu não tive muito para quem ensinar. Mas estou pretendendo ensinar para minha neta, mas está difícil. Embora ela tente aprender. Mas vamos ver se daqui para frente vamos passar para alguém. E como você falaria que é a relação do artesanato com as mulheres em específico? O que diferencia as mulheres aprenderem a fazer o artesanato do que os homens? Quem aprende mais a fazer? E o que é mais uma obrigação nos dias atuais? Hoje não tem uma obrigação, porque tanto os homens como as mulheres gostam de fazer artesanato. Você vê muitos homens fazendo artesanato, não aqui em São Paulo, eu digo, mas você vê mais para o norte e nordeste, os homens também fazem artesanato. E não tem uma discriminação no nordeste hoje em dia o homem fazer artesanato. Aqui em São Paulo eu não vejo tanto, mas lá para o Nordeste você vê muitos homens fazendo artesanato e se saem muito bem. Só que é muito mais mulheres. Muito mais mulheres fazendo artesanato do que os homens. Os homens partem mais para pintura, para esse lado das artes. Mas manual, crochê e tricô é mais mulher, mais as mulheres fazem. E como você vê essa história passando desde os primórdios das mulheres até os dias atuais? O que mudou? Eu acho que continuam sendo as mulheres fazendo mais artesanato do que os homens. Eu acho que mais incentivo se dá às mulheres do que os homens, porque os homens acham que ainda existe aquela masculinidade de não querer fazer é degradante para um homem fazer o artesanato porque vai humilhá-los, né? Então vai deixá-los para baixo se eles forem por esse lado. Mas as mulheres não têm essa coisa de ficar para baixo se for fazer um artesanato diferente. Tanto que você vê hoje mulher na construção civil e que antigamente você não via. Tanto como você vê homem no artesanato, que antigamente você não via. Antigamente, bem no comecinho dos tempos, as mulheres eram obrigadas a ficar dentro de casa cuidando dos filhos. E como que isso foi, na sua opinião, uma vantagem para as mulheres terem mais relação com o artesanato, com saberes manuais, do que os homens que eram vistos como patrões que tinham que cuidar da casa e as mulheres inferiores a eles? Isso deixou as mulheres um pouco para baixo na época, né? Não que cuidar da casa e dos filhos fosse menos, porque você tinha que educá-los e fazer com que se tornassem grandes homens e grandes mulheres. Então, você tinha que ensinar a viver e se tornar pessoas honestas e saber viver. E os pais eram um pouco omissos, porque eles pouco prestavam atenção nos filhos, né? Eles proviam o que precisavam dentro de casa, mas eram um pouco omissos quanto à educação, quanto a tudo dentro de casa. Pouco se viam os pais darem atenção aos filhos, mais na antiguidade isso. Hoje você vê pais cuidando de filhos e mães trabalhando e fazendo divisão igual de tarefas. Então, mudou um pouco, né? E você acha que esse acontecimento lá no passado ajudou as mulheres agora a quererem aprender mais
o artesanato ou não? Você acha que elas têm muito mais relação com o artesanato? Eu acho que as mulheres com a vida dupla que elas têm, elas precisam de um pouco como dizer, precisam um pouco de distração fora de trabalho e fora de obrigações. Então elas pegam o artesanato como um hobby. E aí aprendem outras coisas para fazer, como o tricô, o crochê, a pintura, mesmo fazer alguma coisa de manualidade mesmo, de fazer coisas com as mãos para relaxar um pouco a tensão dos dias que vivem fora de casa, trabalhando fora. Então precisam relaxar um pouco trabalhando com as mãos, e aí aprendem o artesanato. O artesanato hoje já é visto como uma profissão para muitas mulheres que precisam de uma profissão. Então elas se empenham e fazem do artesanato local, vamos dizer, que muitas mulheres têm o artesanato local como uma profissão mesmo, sendo necessário para elas sobreviverem, visto que tem muitas feirinhas que as mulheres têm aquilo como profissão mesmo para poder sobreviver. E se empenham nesse meio para poder sustentar seus filhos, que muitas são mães solos e precisam disso para sobreviver. E se empenham mesmo nisso para poder sustentar seus filhos e viver uma vida poderosa como muitas vivem, né? Sobrevivendo dos seus próprios produtos e das suas próprias conquistas. Fala assim, o que antes era visto como hobby, hoje em dia é uma forma de sustento para muitas famílias e como uma forma de valorização da mulher. Isso. O que antes era um hobby para muitas mulheres, hoje é um sustento de famílias e uma profissão valorizada por muitas pessoas que procuram os produtos nas feirinhas, nas lojas também, que hoje tem lojas de artesanato, de produtos como sabonetes, velas, artigos de crochê que você vê na televisão, muitos modelos usando, os jovens usando nas vestimentas, e tudo isso contribui para a valorização do artesanato, que hoje em dia está crescendo muito. Agora, mudando de assunto, como você começou a trabalhar com artesanato? Foi uma escolha pessoal, uma tradição familiar ou aprendeu de forma autodidática? Eu aprendi primeiro na escola, depois com a minha mãe, e agora, atualmente, eu fui procurar alguma coisa para fazer para ganhar um dinheiro, porque eu estou em casa, então eu precisava de uma renda para mim, para minhas coisas pessoais. Aí fui procurar alguma coisa para fazer que interessasse ao público. Aí comecei a fazer bolsinhas, nécessaires, e aí veio mais um neto na família e comecei a fazer coisinhas para os bebês. Fraldinha de boca, fraldinha de ombro, trocador, aqueles bolsinhas para maternidade, essas coisinhas assim mais básicas para maternidade, para bebê que usa muito a fraldinha de boca. E assim eu estou fazendo. E quais foram os maiores desafios ao longo dessa trajetória? Aprender as coisas mais agora, mais as bolsas, as nécessaires. Embora na web você encontre muitas formas de aprender, você tem que ter vontade de aprender, porque nada é fácil para quem não sabe. Então você tem que buscar novas formas para aprender. Porque o crochê, o tricô e a costura você já sabia. Agora, as novas formas você tem que buscar para aprender. Como o artesanato impactou sua vida pessoal e profissional? Como eu falei, eu ganhei dinheiro com artesanato quando mais jovem.
mais fácil. Com a máquina de tricô eu fiz muita peça, muita roupa, muita blusa, que com a máquina era bem mais fácil trabalhar, porque ela é rápida e você faz mais peças, porque ela é bem rápida, então você consegue fazer muita peça e muitos modelos diferentes. Aí na mão você já demora mais, mas é mais gostoso, porque você vai pensando, vai fazendo, vai desenhando, vai fazendo os modelos que você quer. Mas ela impactou de uma forma gostosa, foi gostoso aprender. É gostoso sempre aprender, né? Uma forma nova de coisas na sua vida. E qual que é o seu processo criativo para criar as peças? Como você cria? Eu vou vendo uma peça e vou desenvolvendo como que eu vou desenvolver aquilo de uma forma diferente. Eu vejo a peça e penso de uma forma diferente como ela vai ficar. O tamanho, a forma, de um pequeno eu faço um maior, para ver como fica. E os pontos, como você escolhe quais pontos usar? Eu vou fazendo um ponto de cada vez para ver qual o ponto que fica mais bonito. Eu vou trabalhando um ponto, vou vendo, faço outro ponto, vou vendo como vai ficando mais bonito. Aí eu escolho um deles e faço o mais bonito. No crochê você vai ter o ponto, a correntinha, o ponto alto, o ponto duplo alto, e desses você desenvolve o ponto que você quer, porque são pontos básicos, e desses você desenvolve outros pontos. No tricô já é diferente, então você tem que ir procurando os pontos mais bonitos. E qual a sua opinião sobre a valorização do artesanato? O artesanato é valorizado conforme o lugar onde você está. Se você está num bairro mais pobre, a valorização dele é muito baixa. E dependendo do material que você usa, é muito pouca valorização. Se você está com um material muito bom, ninguém vai pagar o preço que você gastou naquela peça. Porque dependendo do bairro que você está, a pessoa não dá valor naquela peça que você usou. Então, é difícil a valorização do artesanato. E qual forma seria melhor para a valorização do artesanato ser valorizado? É difícil valorizar muito o artesanato, é muito difícil a valorização, porque a pessoa acha que tem que ser barato porque não sabe valorizar a peça, porque fala, eu faço isso mais barato, mas ninguém vê o que você pôs de material, ninguém vê o tempo que você pôs, ninguém vê o quanto que você pôs de amor naquela peça, ninguém vê nada disso. Aí acha que aquilo é barato porque é fácil fazer, mas não é assim, é fácil fazer. É fácil fazer para quem sabe fazer, agora para quem não sabe fazer não é fácil fazer. Então é difícil valorizar uma peça para quem não sabe fazer. É assim. O artesanato hoje em dia devia ser muito valorizado, porque tem muitas mulheres que precisam ficar em casa para cuidar dos seus filhos e não tem chance de trabalhar fora, porque hoje em dia o governo não nos permite que tenhamos lugar para pôr nossos filhos pequenos, então temos que ficar em casa e podemos trabalhar com artesanato, porque tem muitas formas de se fazer artesanato em casa. E aí a gente tem chance de trabalhar com essas peças de diversas formas e aproveitar muitas coisas que poderiam ir para o lixo, e aí a gente pode usar como forma de artesanato, de reciclagem, e fazer com que essas peças voltem para as nossas casas mesmo. E trabalhando com essas peças a gente pode fazer com que voltem para a economia de uma forma normal e
e façam com que a gente ganhe mais um dinheiro, né? E a gente possa trabalhar bem dentro da nossa própria casa. E aí isso valorizaria a nossa economia. Através do artesanato, Deu uma respirada muito profunda agora. Vai, pode continuar. Através do artesanato, eu pude me entrosar mais com a minha neta, porque através disso eu ensinei a ela um pouco do que ela queria aprender. E aí ela foi aprendendo a fazer crochê devagarzinho, com muita paciência. Ela foi aprendendo a fazer as correntinhas. No começo ela fazia com muito aperto, mas agora ela já está fazendo com melhor prática, já está aprendendo a fazer o ponto alto. Então isso vai fazer com que ela passe mais tarde. Pode ser que ela tenha uma filha e aí ela passe para a filha dela. E assim vai se passando para outras gerações. E isso vai me deixar contente, né? Porque quando eu estiver do outro lado da vida, eu vou ficar feliz de que eu passei alguma coisa para outras gerações. E como o artesanato contribui para a preservação das tradições e da herança familiar? Dessa forma, eu passando para ela, ela passando para possível filha dela, e assim vai indo. Qual é a importância do resgate de técnicas tradicionais do artesanato para as futuras gerações? Não deixando morrer nada do que a gente sabe, né? Que não vai morrer mesmo, porque agora que o carnaval passou, a gente viu muita gente de vestido de crochê, de calça de crochê, de sainha de crochê, muita gente, teve muita gente com roupa de crochê. E isso é tudo que o artesanato precisa, porque se os astros usam, nossa, o povo vai usar com certeza, porque aqui tudo se imita, né? Então, tudo que a gente precisa é isso, exposição do crochê. De que forma o apoio ao artesanato pode impactar positivamente na geração de empregos? Quanto mais a gente vê a exposição na televisão, nas ruas, isso impacta de uma forma positiva. Então, isso agrega mais valores ao artesanato. Como o uso de materiais locais no artesanato pode fortalecer a economia de uma região? Se você vai para o Nordeste, você vê muita gente usando casca de coco, sementes variadas no artesanato. Aqui em São Paulo são mais os fios, né? Os fios que vêm do algodão, das lãs, mas é difícil você ver outras coisas. São as telas, os vidros. Ainda você usa muita reciclagem aqui em São Paulo também. E como o artesanato pode ser uma forma de resistência cultural diante da globalização? Não sei dizer. Tipo, agora o artesanato tá globalizado no sentido de que, por exemplo, na Fashion Week tem artesanato. Só que o artesanato de lá é muito valorizado, em contraste com o artesanato de uma feirinha qualquer, que é pouco valorizado. Então, por que tem essa distinção de valorização? Porque no Fashion Week são os ricos que vêm e como fala, os que apresentam lá, Designer? Os designers são famosos e eles usam peças
que jamais vão ser usadas no dia a dia, mas lá são valorizadíssimos. E no artesanato comum, se você puser umas coisas daquela, vão falar que você é maluco, que ninguém vai usar uma coisa do que se usa no Fashion Week, né? Eu acho, na minha opinião. As técnicas são crochê, tricô, tear, pintura, reciclagem, bordado principalmente, costura, renda no Nordeste. Nossa, como se faz renda, como elas fazem renda maravilhosa, que é tudo de lindo, aquelas rendas maravilhosas. Tem muita coisa linda de artesanato que se faz, principalmente quando se vai para o Nordeste, tem coisas maravilhosas. Aqui em São Paulo também tem coisa muito linda que se faz. Quando se vai para a praia, tem coisas maravilhosas que se vê naquelas feirinhas que pouca gente vê e dá valor, que são coisas lindíssimas que se vendem, que se fazem com ferro, com prata, muito lindas. E são coisas muito bem feitas que pouca gente valoriza e vendem por um preço tão baratinho que dá até dó de pensar. Agora fala como você faz suas coisas. Eu faço mais minhas coisas na máquina de costura, uma máquina bem simples, bem mais antiga, mas eu me dedico, costuro com paixão e vou fazendo minhas peças diferentes, vou costurando, vou fazendo, faço meus tapetes de crochê, bastante tapetes já fiz, com diversos pontinhos, sempre no ponto alto e ponto baixo. Faço meus tops para minha neta, faço as blusas de lã, e são essas peças que eu faço. Para o bebê eu já fiz bastante peças, as mantas para sair da maternidade, as fraldinhas de boca que ele usa demais, cachecóis, luvas e os gorros. Fiz bastante peças, bastante mesmo. Vendi algumas e agora estou fazendo mais peças para o bebê mesmo. E como você faz? Quais são as técnicas que você mais gosta de fazer? Como que você começa? Eu começo cortando as peças, depois vou para a máquina e costuro. E aí eu vendo. E como você acha o modelo que você quer? Eu imagino as peças e vou fazendo. Você segue um roteiro ou você segue sua cabeça? Eu sigo um roteiro da peça. E onde você acha esse roteiro? Na web. Então você pega da web e reproduz. Fala. Sim, eu pego na web e reproduzo a peça. Ou maior ou menor. Sempre tá adaptando. Sempre me adapto à peça. E qual que é seu processo criativo? Não tem muito processo criativo, não. Eu pego a peça e vou criando em cima dela. Vai criando em cima da peça, ué. Vai mudando um detalhe, vai pondo um detalhe a mais, vai fazendo uma coisa diferente, vai pondo uma cor em cima da outra, vai criando em cima da peça. Só isso.
O artesanato é uma forma de amor, uma forma de conectar gerações. O artesanato é uma forma de viver em paz com a sua consciência. É uma forma de desopilar um pouco a alma, de se conectar com você mesma, de te tranquilizar, de te trazer de novo a você mesma. É isso. É amor. Fiz panos de prato com a bordinha em crochê e bordados. Como você fez? Bordei à mão e depois fiz a bordinha em crochê. Esse aqui bordei na máquina e fiz a bordinha em crochê. Essa aqui é uma bolsinha surpresa, que quando você abre, tem uma bolsa enorme dentro, que ela abre e cabe muita coisa aqui dentro. Então, quando você precisa de uma bolsa que você... Isso aqui é para um porta-garrafinha térmico. Você põe a garrafinha aqui dentro e a garrafinha fica geladinha. E você carrega. Esse aqui eu bordei em ponto cruz, em etamine, e fiz a bordinha em crochê. Esse aqui é um tapetinho em crochê, em modelinho de coração. Esse também é igual, para pôr no em cima do ralinho, para não se ver o ralinho. Para banheiro. Isso aqui são as necessaires. É uma bolsinha para ir para o clube, para ir para natação, para ir para academia. Essa é uma bolsinha para você ir para qualquer canto. Você abre, bem forradinha, bem feitinha. Esse aqui é um trocador pro bebê, que aqui você põe a fralda, põe um lencinho. Aí quando você sai, você leva o seu trocador e põe o bebê aqui em cima e troca o bebezinho. E põe dentro da maletinha, pronto, tá trocado o seu bebê. E as bolsas. Uma mochilinha com duas bolsinhas fora. E são essas peças. Uma bolsinha diferente. Um saco para pôr saco de plástico do mercado. Tudo em crochê também. Ah, isso aqui é um... Você que come no serviço. Aqui você põe seu prato e aqui você põe seus talheres. Aqui você põe seus talheres e aqui você põe seu prato e come tranquilamente e leva seu lanche. Certo? E são essas peças que eu faço.